Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre metodologias ativas. Mas antes de começar a minha apresentação, eu vou apresentar o meu grupo. Nós fazemos parte da pós-graduação do Instituto Federal de São Paulo, relacionado à especialização em ensino interdisciplinar de ciência da natureza e matemática. Este projeto faz parte da disciplina Problemas, Projetos e Experimentação no Ensino de Ciência da Natureza e Matemática. Então, como eu falei para vocês, nós vamos falar um pouquinho sobre metodologias ativas e nós escolhemos um tipo para falar sobre elas para vocês. Segundo a definição de Prince, metodologias ativas, elas são uma série de ações e técnicas que têm por objetivo engajar os alunos em uma aprendizagem significativa. E neste contexto, a aprendizagem acontece de forma colaborativa, no qual os estudantes trabalham em grupo, e nisso eles alcançarão um objetivo prévio definido, ok? Então, nós escolhemos, né, esta imagem que define bem o que a gente vai falar daqui para frente, né, em que a gente vai seguir uma sequência, em que as palavrinhas imagine, explore, aprenda, pense, saiba. Tem tudo a ver com o que a gente vai falar. O tipo de metodologia que nós escolhemos é a aprendizagem baseada em projetos, em que vocês vão ver que eu vou usar bastante a sigla ABP, Aprendizagem Baseada em Projetos. E ela se enquadra neste processo em metodologias colaborativas, os quais o foco está na aprendizagem, ou seja, numa maior democratização das tomadas de decisões, ou seja, elas estão mais focadas no aluno. E o professor toma um papel, né, assume um papel de colaborador, e ele vai auxiliar, colaborar nos procedimentos definidos pelo grupo de alunos. Quais são os princípios da ABP? Ela é centrada no aluno, né, ou nos grupos de alunos das salas, né, das séries em que ela for aplicada. O aprendizado, ele é independente, além de ser estimulado e sempre recompensado. O currículo é temático e interdisciplinar, ou seja, sempre vai envolver mais do que uma disciplina. E neste caso, são sempre utilizados projetos autênticos e realistas, ou seja, são projetos que estão baseados, né, eles se iniciam, eles se desenvolvem de acordo com a realidade dos alunos. Então, ele se inicia de uma ação real, de algo que esteja acontecendo ao redor dos alunos e, portanto, torna-se mais significativa, ok? Eu separei aqui, então, para vocês um quadro em que eu destaquei, né, alguns itens que fazem parte da aprendizagem baseada em projetos. Como eu já falei, no contexto sempre vai estar a realidade da vida do aluno, e isto associado ao currículo que ele tem que aprender no colégio. As definições de regras, direções e atividades, elas são elaboradas pelo grupo em consenso entre os alunos e os professores. E isso será delimitado lá no início do projeto e depois colocado no cronograma. Como pré-requisito, ele sempre vai ser definido pelos alunos, em função do que eles já conhecem ou do que eles ainda querem conhecer. Quais são as vantagens, né, das metodologias ativas? Ela estimula a motivação do aluno a estudar, porque ele vai estar falando, ele vai estar pesquisando, ele vai estar produzindo algo que está muito próximo à realidade dele. E, portanto, é algo que eles se sentem mais motivados, mais estimulados a procurar, a desenvolver, a estudar e adquirir novos conhecimentos. Ele promove o conhecimento de diferentes áreas do saber, já que trata-se sempre de uma atividade interdisciplinar. Estimula a criatividade, pois, ao longo do processo, eles elaborarão artefatos
que deverão ser entregues para avaliações, ou até mesmo para autoavaliações, como feedbacks formativos, para que o professor possa ir encaminhando e colaborando para o melhor desenvolvimento desse projeto. Ele promove o pensamento crítico, né, dos alunos, ele fomenta as capacidades de análise e decisão, uma vez que nos grupos, cada aluno terá a sua função e ele deverá desempenhá-la da melhor maneira possível. E ele desenvolve as capacidades e competências transversais. Então, para que esse projeto seja, né, para que essa metodologia seja aplicada, existe um roteiro de aplicação. E nós escolhemos essa figura aqui, que ela está aí, né, em espanhol, mas dá para entender só pelo formato dela, né, pelo layout dela, que é como se fosse uma corrida, né, em que a gente precisa ter um ponto de partida, a formação de equipes colaboradoras, a definição do projeto, né, o que, por quê, né, o como será desenhado esse projeto, né, como será desenvolvido esse projeto. Aí entra a transversabilidade, ou seja, né, a interdisciplinaridade, a conversa entre as áreas, uma organização, né, uma planificação do que vai acontecer, as trocas de ideias, né? Aí pode acontecer o primeiro feedback, né, o primeiro feedback formativo, para que o grupo se realinhe, para que ocorram mini lições, por exemplo, para que o professor possa realinhar junto com o grupo os objetivos que foram traçados, né? Então, começam-se as análises, né, as produções, a criatividade, a produção em si, a apresentação do projeto, né, que poderia ser, por exemplo, uma apresentação, um teatro, e uma volta, né, ao ponto de partida para que se faça finalmente o feedback somativo, né, que é aquele que acontece ao final. E então chega-se ao objetivo, que é a aprendizagem significativa, né, que aí na corrida seria o troféu. Nós escolhemos então como projeto, né, como nossa forma de aplicação baseada em projetos, né, aprendizagem baseada em projetos, o tema vacinação. E para isso, né, para que a gente definisse o nosso projeto, o nosso trabalho, vem as perguntinhas, né? O quê, por quê, para quem. Então, para que a gente definisse esse tema, né, essas 4 perguntinhas aí, elas são essenciais para nortear o nosso trabalho com os alunos e até mesmo entre os alunos. Então, o método que a gente escolheu aplicar foi a ABP. As disciplinas envolvidas serão ciências e matemática, porque nós escolhemos o 7º ano do Ensino Fundamental 2 para que ele fosse aplicado em 2 semanas, num tempo previsto aí, tá? Então, ele estaria o cronograma, né, de toda essa todo esse rol de coisas que a gente tem que fazer, né? Toda essa lista tem que acontecer aí em 2 semanas. Os grupos teriam, em média, 5 integrantes, né? Pensando aí talvez numa sala de 30 alunos, né? E o objetivo geral do nosso projeto seria entender a importância da vacinação na prevenção de doenças. Os objetivos específicos de conhecimentos, né? O que a gente teria que ter como conhecimentos para que esse projeto fosse aplicado aos nossos alunos? Conhecimentos sobre sistema imunitário, produção de vacinas, análise de dados, planejamento e criação de tabelas e gráficos. Quais seriam as habilidades, né, que nós trabalharíamos no Ensino Fundamental 2? A de Ciências 9 e 10 e a de matemática a 36, em que elas podem ser consultadas diretamente na BNCC apenas digitando a sigla na internet.
Quais seriam as atitudes esperadas com esse projeto? Nós esperamos que os nossos alunos interajam com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e desenvolvimento de pesquisas para responder aos questionamentos e na busca, né, da solução para os problemas, de modo a identificar aspectos conceituais ou não na discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. No nosso caso, o que nós escolhemos como problematização, né? Ou seja, a âncora? Nós ofereceríamos aos nossos alunos algumas informações relacionadas ao sarampo, né? Como todos sabem, no último ano o Brasil saiu da lista de países com o sarampo erradicado. E isso causou uma estranheza e até uma preocupação com relação à área da saúde. Então, aqui nós apresentaríamos algumas informações sobre o próprio sarampo, que estão disponíveis neste link. Nós também daríamos como âncora para eles a notícia, né, do qual o sarampo está eliminado do Brasil, né, quando ele foi, né, erradicado, e depois quando ele volta, né, quando ele perde o certificado de país livre do sarampo. E em seguida, né, nós mostraríamos alguns links que possuem boletins epidemiológicos mostrando, né, o total de casos confirmados, né, algumas tabelas, gráficos, para que eles analisassem como forma de fechar essas leituras realizadas com relação ao sarampo, à erradicação e à saída do Brasil da lista de erradicados da Organização Mundial da Saúde. Para quê? Para que eles respondessem como questão motriz a seguinte pergunta: apesar do Brasil apresentar um programa de vacinação nacional, por que observamos que atualmente está havendo um crescimento nos casos de sarampo? Então, a partir daí, o projeto, né, seria que eles realizassem uma palestra para conscientização das outras turmas acerca da importância das vacinas, e também nós montaríamos pequenos estandes com os grupos para que eles interagissem com o resto do público da escola, tirando dúvidas, orientando, inclusive sobre a própria caderneta de vacinação e o programa de vacinação no país, para ver, né, verificar se as crianças estão sendo realmente vacinadas ali no universo da escola. Quais seriam as atividades requeridas, né, e os artefatos previstos para atribuição de notas na nossa atividade? Então, os alunos teriam que realizar pesquisas relevantes sobre o tema, notícias, artigos, e nesse primeiro momento seria feita uma análise desses temas, desses textos, né, do que foi levantado, e o professor auxiliaria, por exemplo, direcionando os melhores textos para a produção da palestra, sendo que aí, nesse momento, cada grupo teria que identificar quem faria a palestra, montagem de texto, entre outras atividades. No segundo momento, seriam realizadas as análises das carteiras de vacinação dos integrantes do próprio grupo, para que eles fizessem um levantamento sobre eles próprios, para saber como está a sua situação dentro do programa de vacinação do país. E a partir disso, seriam criadas tabelas e gráficos para comparar com os gráficos do Brasil e até mesmo do mundo. E então, um novo feedback formativo seria realizado pelo professor. Ao final, uma avaliação por rubrica e reflexiva entre os alunos e o professor.
Neste caso, então, o professor serviria como um facilitador. E quais seriam as atividades que aconteceriam ao longo do projeto? Um brainstorming, por exemplo, no começo do projeto, para que eles levantassem palavras que viessem à sua cabeça relacionadas à palavra vacinação. E aí, nesse momento, seria apenas uma atividade para levantamento de itens, certo? Em seguida, poderiam ser realizados webquests, poderiam ser passados vídeos indicados pelo professor que auxiliariam nas pesquisas para que eles levantassem as doenças, por exemplo, que estão na carteira de vacinação do Brasil, comparação entre uma região e outra, entre um país e outra. Ao longo do projeto, de acordo com a necessidade de cada grupo e até mesmo da própria classe, poderiam ser realizadas mini lições pelo professor ou por integrantes do grupo para o próprio grupo, para clarear ideias, realinhar pensamentos, tá? Nós também pensamos ao longo desse projeto, a participação de um enfermeiro ou de alguém da área da saúde que viesse falar sobre vacinação para os alunos e a cada etapa finalizada do projeto será realizado um feedback formativo ou uma autoavaliação dentro do próprio grupo. Caso seja necessário, haverá intervenção e colaboração do professor para direcionar as pesquisas feitas pelos alunos. Aqui, então, eu deixo para vocês algumas referências que nós passaríamos para os alunos e algumas referências do plano, né, da nossa atividade para os professores. Certo, pessoal? Nós ficamos por aqui e até!